Monitorização hemodinâmica avançada na terapia intensiva. Uma análise comparativa de Swan-Ganz, Pico, EV1000 e POCUS para médicos intensivistas. Por Juarez. Fundamentos da avaliação hemodinâmica. A gestão do paciente crítico na UTI busca manter o equilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio nos tecidos. O choque é a falha desse equilíbrio, resultando em hipoperfusão tecidual generalizada. A monitorização hemodinâmica avançada é uma ferramenta diagnóstica em tempo real que guia intervenções precisas e individualizadas. A fisiologia do choque. Componentes da oferta de oxigênio. O débito cardíaco, ou DC, é o componente mais dinâmico e terapeuticamente modulável da oferta de oxigênio na UTI. O conteúdo arterial de oxigênio, ou CaO2, é determinado principalmente pela hemoglobina e pela saturação arterial de oxigênio, ou SaO2. A oferta de oxigênio, ou DO2, é calculada como DC vezes CaO2 e precisa atender à demanda metabólica tecidual, ou VO2. Hierarquia da ressuscitação hemodinâmica. A pressão de perfusão visa assegurar uma PAP mínima, geralmente maior que 65 mm de mercúrio, para manter a perfusão dos órgãos vitais. O fluxo busca garantir débito cardíaco adequado para atender às demandas metabólicas dos tecidos. Os indicadores de perfusão tecidual, como a depuração de lactato e a saturação venosa de oxigênio, ou SVO2 ou SCVO2, são monitorados para avaliar a adequação da ressuscitação. Os pilares da função cardiovascular. A precarga, ou preload, é o estiramento do sarcômero miocárdico no final da diástole, determinado pelo volume diastólico final. É estimada por pressões de enchimento CVP, ou POAP, ou parâmetros volumétricos GEDV. A pós-carga, ou afterload, é a força que o ventrículo deve superar para ejetar o sangue. E a resistência vascular sistêmica, ou RSV, é o seu principal substituto clínico. A contratilidade é a capacidade intrínseca do miocárdio de gerar força, independente da precarga e da pós-carga. É avaliada por fração de ejeção, ou GF, e índice de função cardíaca, ou CFI, e DP dividido por DT max. A curva de Frank-Starling na prática clínica. O mecanismo de Frank-Starling descreve a relação entre a precarga e o volume sistólico. Um aumento no estiramento das fibras miocárdicas resulta em uma contração mais forte, até que um platô seja atingido. Esta curva é a base fisiológica para a ressuscitação volêmica e introduz o conceito fundamental de responsividade a fluidos. Um paciente responsivo a fluidos está na porção ascendente da curva, onde um aumento da precarga levará a um aumento significativo, maior que 10 a 15%, do volume sistólico. Já um paciente não responsivo a fluidos está no platô da curva, onde aumentos adicionais na precarga não resultarão em aumento significativo do débito cardíaco, mas podem causar congestão e edema. Objetivos da monitorização. Terapia guiada por metas. A monitorização por si só não melhora os desfechos clínicos. É a aplicação de uma terapia guiada por metas, informada pelos dados da monitorização, que tem o potencial de reduzir mortalidade e morbidade. As 6 perguntas fundamentais são: 1. O fluxo sanguíneo é adequado? Avaliando o índice cardíaco. 2. A precarga é ideal? Avaliando o GEDI, ou GDOI, PVC e POAP. 3. A pós-carga está otimizada? Avaliando o índice de resistência vascular sistêmica. 4. A contratilidade cardíaca é suficiente? Avaliando GF, CFI e DP dividido por DT max. 5. O paciente é responsivo a volume? Avaliando variação do volume sistólico, ou SVV, e variação de pressão de pulso, ou PPV. 6. Há risco de edema pulmonar? Avaliando a água extravascular pulmonar. O catéter de artéria pulmonar. Desde sua introdução em 1970, o catéter de Swan-Ganz, ou SWG,
revolucionou a terapia intensiva ao permitir a medição direta de pressões intracardíacas e do débito cardíaco à beira-leito. Seu princípio de funcionamento envolve um catéter de múltiplos lúmens, direcionado por fluxo, inserido através de acesso venoso central e avançado até a artéria pulmonar. Ele utiliza a termodiluição em bolos para medir o débito cardíaco, considerado o padrão ouro clínico. Sua aplicação principal é no manejo do choque cardiogênico. Estudos recentes demonstraram associação clara entre o uso do SWG e a redução da mortalidade hospitalar nesta população. Swan-Ganz. Parâmetros medidos e derivados. Os parâmetros medidos diretamente incluem as pressões diretas, pressão do átrio direito, ou PDA, ou pressão venosa central, PVC, pressão da artéria pulmonar, PAP, sistólica, diastólica e média, e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, POAP. As medidas de fluxo incluem o débito cardíaco, por termodiluição, e a saturação venosa mista de oxigênio, ou CVO2. Os parâmetros derivados são o índice cardíaco, IC, o volume sistólico, VS, a resistência vascular sistêmica, RSV, e a resistência vascular pulmonar, RVP. Swan-Ganz. Vantagens e limitações. As vantagens incluem a medição direta das pressões de enchimento direitas e esquerdas, o cálculo preciso da RVP, o diagnóstico diferencial de disfunção ventricular direita versus esquerda, o manejo da hipertensão pulmonar e a fenotipagem hemodinâmica precisa do choque cardiogênico. As limitações são: é um procedimento altamente invasivo com risco de complicações graves como pneumotórax, arritmias, sangramento e ruptura da artéria pulmonar. A interpretação dos dados é complexa e exige alto nível de conhecimento e experiência, e as evidências são controvertidas em populações heterogêneas. Sistemas de termodiluição transpulmonar. Como alternativa ao catéter de Swan-Ganz, surgiram tecnologias menos invasivas que utilizam o princípio da termodiluição transpulmonar. Estes sistemas não requerem cateterização cardíaca, mas ainda necessitam de acessos venoso central e arterial. Eles introduziram uma mudança filosófica na monitorização, deslocando o foco da avaliação da pré-carga baseada em pressões para uma avaliação baseada em volumes. Exemplos notáveis são o PICO, do inglês Pulse Index Contour Cardiac Output, e o EV1000, com Volume View, um sistema da Edwards Lifesciences. Sistema PICO. Dupla tecnologia. O sistema PICO utiliza uma dupla tecnologia. A primeira é a termodiluição transpulmonar, onde um bolus de solução salina fria é injetado através de catéter venoso central. A mudança de temperatura é detectada por um termistor na ponta de um catéter arterial especial, femoral ou axilar. Esta tecnologia é usada para obter parâmetros intermitentes e para calibrar o sistema. A segunda tecnologia é a análise do contorno de pulso. Após a calibração pela TPDT, a ACP utiliza a análise da forma de onda de pressão arterial para fornecer medições contínuas do débito cardíaco, ou CP/CO, e volume sistólico, ou VS. Recomenda-se recalibrar a cada 8 horas ou após mudança hemodinâmica substancial. PICO. Parâmetros exclusivos e relevância clínica. O PICO oferece parâmetros exclusivos e relevância clínica. O GEDV, ou GED, que significa volume diastólico global, representa o volume de sangue nas 4 câmaras cardíacas no final da diástole. É um indicador de pré-carga cardíaca mais robusto que as pressões de enchimento. O EVLW, ou ELI, que significa água extravascular pulmonar, permite a quantificação do edema pulmonar à beira-leito. Funciona como um freio de segurança durante a ressuscitação volêmica, principalmente em pacientes com SARA. Os parâmetros GEF e CFI, ou fração de ejeção global, e índice de função cardíaca, avaliam a contratilidade cardíaca global. Por fim, o PVPI, ou índice de permeabilidade vascular pulmonar, ajuda na diferenciação etiológica do edema pulmonar. Um PVPI baixo sugere causa hidrostática, cardiogênica, enquanto um PVPI elevado indica aumento da permeabilidade capilar, SARA.
A plataforma EV1000 e o sensor VolumeView operam com base nos mesmos princípios físicos do Pico, utilizando termodiluição transpulmonar para calibração e análise do contorno de pulso para monitorização contínua. Também fornecem um conjunto semelhante de parâmetros hemodinâmicos e volumétricos, como débito cardíaco, GEDI, EVLW e GEF. Contudo, é importante ressaltar as diferenças importantes. Estudos comparativos demonstraram que os dispositivos Pico e EV1000/VolumeView não são intercambiáveis. Diferenças nos algoritmos podem levar a discrepâncias clinicamente significativas. Diferentes métodos de indexação dos parâmetros pela superfície corporal. Usar os mesmos alvos numéricos em dispositivos diferentes podem levar a estratégias terapêuticas distintas. Análise do contorno de pulso não calibrada, FlowTrack. O sensor FlowTrack, utilizado com as plataformas Vigileo, EV1000 e Hemisphere, representa uma tecnologia ainda menos invasiva. Ele elimina a necessidade de calibração por termodiluição, mas essa simplicidade vem com um compromisso em termos de acurácia. Seu princípio de funcionamento consiste em conectar-se a qualquer catéter arterial periférico já existente, geralmente radial. Ele calcula o débito cardíaco baseando-se unicamente na análise da forma da onda da pressão arterial. O algoritmo estima a impedância vascular a partir da análise da variabilidade da pressão arterial, ajustada por dados demográficos do paciente. O principal valor clínico do FlowTrack reside na capacidade de fornecer parâmetros dinâmicos de responsividade a fluidos, como a variação do volume sistólico, SVV, e a variação da pressão de pulso, PPV. Uma variação elevada, maior que 13 a 15%, indica que o paciente é provavelmente responsivo a fluidos. FlowTrack, acurácia e utilidade clínica. O FlowTrack apresenta limitações em sepse. A correlação e concordância ruins entre o DC medido pelo FlowTrack e os métodos de referência em estados com baixa resistência vascular sistêmica, como choque séptico. Em estados de vasoplegia severa, o erro percentual pode exceder 40 a 60%, um valor considerado clinicamente inaceitável. Apesar da baixa acurácia para valores absolutos, o FlowTrack é uma ferramenta para tendências. Vários estudos demonstraram boa capacidade de rastrear tendências ou mudanças direcionais no débito cardíaco. É útil para avaliar a resposta a um desafio de fluidos, mas não para decisões baseadas em valores absolutos de índice cardíaco. Ultrassonografia à beira do leito. POCUS. A ultrassonografia no ponto de atendimento, ou POCUS, emergiu como uma ferramenta transformadora em medicina intensiva, permitindo avaliação hemodinâmica rápida, não invasiva e repetível diretamente à beira do leito. O modo B, ou bidimensional, fornece imagens anatômicas em tempo real. É usado para avaliação qualitativa do tamanho e função das câmaras cardíacas, detecção de derrame pericárdico e avaliação da veia cava inferior. O modo M, ou movimento, exibe o movimento das estruturas cardíacas ao longo de uma única linha de ultrassom ao longo do tempo. É ideal para medições precisas como TAPSE e EPSS. O Doppler é a base da avaliação hemodinâmica quantitativa. Ele mede velocidade e direção do fluxo sanguíneo, permitindo o cálculo de gradientes de pressão, avaliação da função diastólica e cálculo do débito cardíaco. POCUS. Avaliação hemodinâmica abrangente. O POCUS permite uma avaliação hemodinâmica abrangente. Na avaliação da pré-carga, utiliza o diâmetro e colapsabilidade da veia cava inferior, linhas B no ultrassom pulmonar, indicando edema intersticial, e o protocolo VEXUS para avaliar congestão venosa sistêmica. Na avaliação da função contrátil, para o ventrículo esquerdo, realiza avaliação qualitativa, EPSS e cálculo do volume sistólico pelo LVOT-VTI. Para o ventrículo direito, avalia TAPSE e a onda S' do anel tricúspide e o VTI do trato de saída do VD. O débito cardíaco pode ser calculado como LVOT-VTI vezes a área do LVOT vezes a frequência cardíaca. Na avaliação da pós-carga e obstrução, o POCUS auxilia na identificação de causas obstrutivas de choque, sinais de sobrecarga do VD, como na TEP,
e no diagnóstico de derrame pericárdico e tamponamento. Comparativo das modalidades de monitorização. A escolha da modalidade mais apropriada depende da condição clínica do paciente, da questão a ser respondida e do equilíbrio entre invasividade e informações necessárias. A prática moderna favorece uma abordagem multimodal e individualizada. No gráfico comparativo, podemos observar o nível de invasividade, riqueza de dados e facilidade de uso de cada modalidade. O Swan-Ganz apresenta alta invasividade e riqueza de dados, mas baixa facilidade de uso. Pico, EV1000 e VolumeView têm invasividade média, média-alta riqueza de dados e média facilidade de uso. FlowTrack se destaca pela baixa invasividade e alta facilidade de uso, com riqueza de dados média. Já o POCUS possui invasividade muito baixa, média riqueza de dados e média facilidade de uso. Recomendações para a prática clínica. Como primeiro passo para todos os pacientes, a avaliação inicial de todo paciente com choque indiferenciado deve começar com o POCUS. É rápido, não invasivo e pode fornecer um diagnóstico etiológico imediato. No choque cardiogênico, considere o Swan-Ganz. Ele é essencial para medir pressões de enchimento direitas e esquerdas e a RVP, guiando terapias complexas e suporte circulatório mecânico. Em SARA com instabilidade, Pico ou EV1000 VolumeView são ideais. A quantificação do ELWI permite uma ressuscitação volêmica cuidadosa, minimizando o edema pulmonar. Finalmente, no choque séptico, iniciar com POCUS. Se a instabilidade persistir, considerar Pico/VolumeView para avaliação da pré-carga, contratilidade e ELWI. O FlowTrack não é recomendado para valores absolutos em estados vasoplégicos. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, curta e compartilhe com os amigos.